Hoje no Cartório Contemporâneo, a importância do cartório de protesto. O que faz o cartório de protestos? Quem nos responde é Celso Belmiro, presidente do IEPTB-RJ, Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade Estácio de Sá, professor dos cursos de pós-graduação da UERJ e da Uni-La Salle. Olá, doutor Celso, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Doutor Celso, para que serve o protesto de títulos e por que procurar um tabelionato de protesto de títulos? Eu gostaria que o senhor traçasse um breve perfil das finalidades desse instituto. Tá bem. Na verdade, Duda, a gente precisa buscar, historicamente, a finalidade do protesto ela é ligada à demonstração de que o credor ele tomou as diligências necessárias para receber do devedor e para a publicização de que o devedor ele está inadimplente. Na verdade, o histórico da criação do Instituto Protesto de Títulos, ele remonta à Idade Média e a gente teria que ter um tempo enorme para falar, né, dessa questão. Eu dou aula em pós-graduações sobre o tema tabelionato de protesto de títulos e tal, e você leva quase uma aula inteira para falar disso. Mas, fundamentalmente, a mudança da ordem agrária medieval para o mercantilismo e aí a necessidade de circulação do crédito e, em função disso, a criação da letra de câmbio. Junto com a letra de câmbio, isso aí todos os autores fazem essa correlação, a história do protesto ela está intimamente ligada ao título de crédito, letra de câmbio. Então, o protesto tinha essa finalidade, fundamentalmente de provar a inadimplência do devedor e dar a publicidade para aquela comunidade, para aquela sociedade, dessa situação de inadimplência do devedor. E aí a gente tem, então, o protesto, como ele sempre foi, o protesto cambial, ou seja, ele intimamente ligado a títulos de crédito e a inadimplência relacionada específica aos títulos de crédito. Muito bem. De muito tempo para cá, claro que já mais recentemente, para além dessa finalidade meramente cambial, ligada aos títulos de crédito, o protesto de títulos ele passou a atuar num mercado específico que é o mercado de crédito e cobrança. Ao lado de outros players desse segmento da economia, o mercado de crédito e cobrança é onde, hoje, fundamentalmente, o protesto de título ele atua. E de que forma? A apresentação do título a protesto, a qualificação do título. O que é a qualificação? É a verificação pelo tabelião de protesto do atendimento ou não dos requisitos para que esse título vá adiante dentro de um cartório. O tabelião verifica os requisitos, intima o devedor para pagar, e aí a gente está falando de um ato público e oficial, com segurança jurídica, com a fé pública de que é adotada o tabelião de protesto, ele intima o devedor para o pagamento. Se houver o pagamento, esse valor é entregue ao credor e, portanto, satisfeita a dívida. Se não é feito o pagamento, é lavrado o protesto, é registrado esse protesto, e aí então o título é devolvido ao credor e o nome do devedor ele é inserido na Central Nacional de Protesto como prova efetiva da inadimplência desse devedor e também essa informação ela é enviada para outras entidades de proteção ao crédito. Então, quer dizer, grosseiramente, a gente tem uma situação em que o nome do devedor está sujo. Além da questão do mercado de crédito e cobrança, onde hoje talvez seja, além da função histórica de protesto cambial, há um outro dado interessante em relação ao protesto de títulos, que é o seguinte: hoje muito se fala em desjudicialização, né?
e aí o Poder Judiciário, com toda a razão do mundo, quer reduzir a carga de trabalho que tem, e várias iniciativas são tomadas nesse sentido, como, por exemplo, a gente sempre cita a questão da escritura de divórcio consensual, que hoje é feita dentro dos cartórios de notas, tabelionatos de notas, inventários. São várias, portanto, as iniciativas que a gente tem de desjudicialização. Mas o que eu sempre chamo a atenção é para um fato que muitas vezes passa despercebido, e que é o seguinte: não há nenhuma, os colegas até ficam com raiva de mim quando eu falo isso, né? Não há nenhuma atribuição dentro do nosso universo que seja mais desjudicializante do que o protesto de títulos. Por quê? O protesto de títulos já começa, né? A massa que ele vai trabalhar é exatamente o conflito. Já há a inadimplência do devedor caracterizada e, portanto, o credor se socorre do protesto para receber o que tem, o seu crédito. Muito bem. Se não houvesse o protesto de títulos, a única solução, o único caminho que teria esse credor era buscar uma ação judicial, ou uma ação de cobrança para receber o que tem para receber, ou a instauração de um processo de execução. Então veja, cada título que é pago num tabelionato de protesto significa uma ação a menos no Poder Judiciário, né? Essa correlação ela é muito óbvia e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? E a gente tem muitos títulos pagos em cartório, o que significa que a gente tem muitas ações de cobrança, processos de execução, que não são instaurados exatamente porque tem essa blindagem, né? esse guarda-chuva protegendo o Poder Judiciário nessas questões específicas de cobrança de valores. Então a gente está num universo onde a desjudicialização é até uma obsessão, uma correta obsessão do Poder Judiciário, e os tabelionatos de protesto estão aí fazendo um papel bonito, eu posso dizer, em relação a essa iniciativa de evitar a proliferação de ações dentro do Poder Judiciário, ações de cobrança, processo de execução, como eu falei. Então a gente tem protesto originalmente cambial, que ainda funciona e muito, protesto de títulos de crédito. A gente tem a inserção no mercado de crédito e cobrança, e a gente tem agora a gente tem esse outro elemento que é a questão do protesto servir como instrumento de desjudicialização. Tá? Então acho que esse aí, respondendo quase objetivamente ao que você perguntou, né? Esse é um panorama que a gente tem da atividade, o porquê de se levar um título a protesto e tudo mais. Quais são então os tipos de títulos ou documentos que podem ser levados a protestos? Houve alguma novidade em relação a esse tema? A gente falou da questão do protesto, a origem cambial do protesto, né? O protesto de títulos de crédito. Mas essa questão ela mudou bastante com a lei de protesto, né? A lei de protesto é a lei 9492 de 97. E o que houve de mudança significativa nesse aspecto? A gente tinha, numa situação anterior, o protesto cambial. A lei 9492, no artigo 1º, ela fala que o protesto ela serve para títulos e outros documentos de dívida. Então a gente tinha uma situação anterior de vinculação quase estrita a títulos de crédito. Vem a lei regulamentadora da atividade, que é, repito, a lei 9492 de 97, e diz que o protesto é para títulos e outros documentos de dívida. Há, portanto, aí uma ampliação imensa da gama de documentos, vamos colocar assim, que podem ser levados a protesto. No início, assim que a lei entrou em vigor, houve discussões sobre o que seria, o que de fato representaria essa expressão títulos e outros documentos de dívida. Houve quem dissesse que seriam só para os títulos executivos, ou seja, os títulos previstos no Código de Processo Civil, sejam os judiciais, sejam os extrajudiciais, mas especificamente os títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Hoje, a interpretação que se tem em relação a essa questão, ela é a mais ampla possível, né? Ou seja, quando a lei fala em títulos, ela está falando, sim, claro, dos títulos previstos no CPC,
os títulos judiciais, os títulos extrajudiciais, dos quais a gente tem os títulos de crédito, né, como apenas uma das várias espécies de títulos extrajudiciais, e inseriu a noção de documento de dívida. Então, repara, a gente tem uma gama muito ampla de trabalho onde pode atuar o tabelionato de protesto de títulos. A gente tem a noção de documento de dívida e o que está por trás disso? A possibilidade de um documento que atenda aos requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez, ele pode ser levado a protesto, independentemente de se constituir ou não um título executivo conforme o Código de Processo Civil ele determina. Então a gente tem, você perguntou da questão das novidades, o que não é mais tão novidade, mas é uma novidade recente, vamos colocar assim. A gente tem o protesto de sentença judicial, durante muito tempo foi objeto de bastante discussão. O Código de Processo Civil, ele em boa hora passou a prever expressamente a sentença judicial transitada em julgado como um título passível de protesto, está lá no artigo 517 do CPC. A gente tem a certidão de dívida ativa, protesto da certidão de dívida ativa, que eu antes de ser tabelião, eu fui procurador da Fazenda Nacional e eu já defendia isso há muito tempo, há mais de 20 anos, né? A possibilidade, repetindo, do protesto da certidão de dívida ativa. Por quê? Porque porque a certidão de dívida ativa está prevista no CPC desde sempre, né? Não é só agora no CPC novo, está prevista desde sempre como um título executivo extrajudicial. Então, se eu já em 97, na Lei 9492, eu tenho a possibilidade de protesto de título e nunca se discutiu o título executivo como passível de protesto, e se o CPC lá atrás já continua falando, de que a CDA, que a certidão de dívida ativa, é um título executivo, era só somar, né? A possibilidade, portanto, do protesto da certidão de dívida ativa. Também, em boa hora, houve alteração da Lei 9492 e foi inserido na Lei 9492 um parágrafo único, onde se falou expressamente da possibilidade do protesto da certidão de dívida ativa. Então a gente tem o protesto de sentença, tem o protesto da certidão de dívida ativa, a gente tem na Lei 13.775 a possibilidade das duplicatas escriturais ou duplicatas virtuais, e nela também se faz menção expressa, específica à possibilidade de protesto. A gente tem o protesto de documento de transporte eletrônico, isso aí é recentíssimo, ainda está sendo implementado. Então hoje, já com a publicação da Lei 9492, que é de 97, portanto não tão recente assim, mas com a possibilidade já efetivada de legislação esparsa, tratado de protesto, a gente tem uma ampla gama de títulos protestáveis, para além do histórico do Instituto, que é do protesto cambial, do protesto apenas de títulos de crédito. Com relação especificamente à eficiência do protesto, quais são os índices de recuperação e satisfação dos usuários? Duda, eu posso te assegurar que no mercado de crédito e cobrança, que é o mercado, como eu falei, onde mais intensamente vem atuando o protesto de títulos, nenhuma outra ferramenta apresenta o índice de recuperação que o protesto apresenta. A gente tem o devedor, ele é intimado para o pagamento do título em 3 dias, né? Que já é um prazo bastante exíguo, dentro dos prazos que a gente tem, processuais ou não processuais, mas previstos em lei para a prática de qualquer ato, 3 dias é um prazo muito pequeno, nos menores que a gente tem na nossa legislação. O devedor é intimado para pagar em 3 dias, né? Dentro desses 3 dias, ao final desses 3 dias, ou um pouquinho mais, por questões envolvendo intimação e tudo mais, a gente tem um índice de mais de 50% de pagamento, né? O que é muito, muito relevante, muito significativo. Somado a isso, a gente viu que, caso o devedor não pague, é lavrado o protesto.
Para que o devedor estabeleça, né, a possibilidade de tomar empréstimo, que ele limpe o nome dele, vamos simplificar essa questão, é necessário que ele faça o cancelamento desse protesto. Isso geralmente é feito no ano seguinte, né? Então, pegando o pagamento dentro do tríduo 3 dias, é o nome bonito desses 3 dias, pagamento no tríduo e o cancelamento feito nesse prazo de 1 ano, a gente tem índices de 60% a 65%, né? E, por conta disso, a satisfação, que foi a segunda parte da sua pergunta, né? A satisfação dos usuários, ela é muito grande, né? O que é importante se notar é a eficiência do protesto, ela está muito ligada à posição que o protesto vai assumir dentro de uma régua de cobrança, né? Digamos, o título venceu, não houve pagamento. O que se faz em função disso? Pode botar para um call center, para ligar, para tentar recuperar via ligação telefônica. Pode mandar e-mail, mandar SMS para o devedor. A partir disso, passa desse prazo, já vai para alguma cobrança especializada. Geralmente uma cobrança que é terceirizada. Para fazer essas mesmas coisas, avançando, se coloca nesses órgãos de restrição de crédito, que isso aí é um problema seríssimo, né? Porque, como eu falei, a gente trabalha no protesto com segurança jurídica, com a fé pública do tabelião, numa intimação. Muitas vezes o credor opta por trabalhar com essas entidades de proteção do crédito, e aí a intimação não é uma intimação, a comunicação que eles fazem é através de uma carta simples, né? Que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não chega até o devedor, e o devedor só sabe que existe alguma coisa contra ele quando ele vai tomar um empréstimo, quando ele vai fazer uma prestação em alguma loja grande de eletrodoméstico, e aí o constrangimento que envolve tudo isso. Então, no protesto, a gente trabalha com uma intimação segura e tudo mais. Mas muitas vezes, nessa regra de cobrança, voltando, passado essa tentativa amigável, o credor se vale dessas empresas de restrição de cadastro, vamos colocar assim. Depois, nada deu certo, aí sim procura o protesto. Isso é ruim. E por que é ruim? Porque essa eficiência, como eu falei, que é grande, os altos índices de recuperação que a gente tem, eles dependem da apresentação do título o mais brevemente possível, né? Se passar 1, 2 anos, 3 anos depois do vencimento do título, a possibilidade de recuperação é menor. Quanto mais o tempo passa, menor é a chance de recuperação, né? Então, o índice bom de recuperação que o protesto apresenta, geralmente acontece em títulos bancários, né? E aí todo esse arcabouço de legislação e de uma atuação correta, eficiente, que os tabelionatos de protesto têm, entra em cena e faz com que o pagamento seja realizado. Então, a régua de cobrança é o nome disso, né? Quanto mais cedo o tabelionato de protesto estiver nessa régua de cobrança, maior será o índice de satisfação. Mas mesmo em títulos que não são bancários, mesmo em títulos de mais difícil recuperação, como é a questão da certidão de dívida ativa, como eu falei ainda há pouco. As procuradorias que se valeram do protesto de títulos estão rindo de orelha a orelha, como é o caso das procuradorias federais, da União. Então, mesmo um título ruim de se recuperar, que é a certidão de dívida ativa, que é complicada porque na nossa cultura, né, o Estado é um cobrador ruim. Então, como o Estado é um cobrador ruim, eu estou falando que eu já trabalhei lá, né? Como o Estado é um cobrador ruim, o que as pessoas naturalmente fazem? Pagam as dívidas mais urgentes e, como o Estado não vai cobrar, deixa por último o pagamento do crédito tributário. Isso faz com que haja um arsenal de créditos públicos para serem recebidos, e quem se valeu do protesto, dos tabelionatos de protesto para essa recuperação, ficaram muito felizes, né? Aliás, em relação ao crédito público para receber, a gente tem uma enormidade, uma situação até triste, porque várias secretarias de fazenda, procuradorias, seja de municípios, seja de estado, tem valores absurdos para serem recuperados, né? E muitas vezes deixa o título prescrever, o que faz com que a cobrança não seja mais possível. A gente coloca num contexto mais amplo,
sempre que o Estado não Rio de Janeiro, o Estado, nação, né? Sempre que se busca mais a necessidade de arrecadação por parte do Estado, e o Estado está sempre precisando arrecadar mais, né? A primeira solução que o governante estabelece é automaticamente o aumento da carga tributária, né? E a gente já tem uma carga tributária altíssima, uma das maiores do mundo. Mas a solução imediata que o governante vê é aumentar a carga tributária, o aumento do imposto, uma nova regulamentação do imposto para que a base de cálculo aumente, enfim, que ao final de todo esse procedimento, o imposto a pagar pelo contribuinte seja maior. Se esse acervo de créditos tributários não pagos, se eles fossem efetivamente cobrados, a gente não teria necessidade de aumentar a carga tributária. Basta cobrar o que tem para ser cobrado, né? E a gente está há anos nessa luta, né, com os órgãos municipais, estaduais, para que o protesto entre nesse circuito e toda essa eficiência que a gente está falando aqui, ele possa ser utilizada e aí toda a população se beneficiando do trabalho que a gente desenvolve, né? Eu acho que é por aí. Os tabelionatos de protestos trabalham com algum tipo de concorrência, seja internamente com outros cartórios ou de forma externa com outras pessoas ou empresas? Tá, então vamos por parte. Tabelião é a nova denominação de notários, né? E os oficiais de registro têm como nova denominação registradores. Então, na nossa categoria, a gente tem notários e registradores. Notários, os tabeliães. A gente continua falando tabelião porque ainda é a expressão mais utilizada. Dentro desse grupo de tabeliães, tabelionatos, a gente tem fundamentalmente duas atribuições aí, que é o tabelionato de notas e o tabelionato de protesto. O tabelionato de notas faz escritura, procuração, autenticação, reconhecimento de firma, apostilamento, divórcio. No tabelionato de notas, a gente tem, sim, da essência do tabelionato de notas, a concorrência, né? Então, se a gente sair aqui, a gente vai encontrar vários cartórios que fazem a mesma coisa. Em função disso, é escolha do usuário, né, a possibilidade de fazer a sua escritura neste ou naquele outro tabelionato. É da essência do tabelionato de notas a concorrência. No tabelionato de protesto, isso não existe. Por quê? A gente trabalha com a praça de protesto. Então, há a indicação de onde aquele título deve ser apontado para protesto. A praça de protesto, ela coincide com o domicílio do devedor, tá? Isso é um dado muito importante. Praça de protesto, domicílio do devedor. Salvo legislação específica dizendo o contrário, essa é a nossa realidade. Para que seja afastada a possibilidade do protesto no domicílio do devedor, que é, como eu falei, a regra para a praça de protesto, há necessidade de que o devedor participe dessa formação do título. Então, se eu tenho um contrato e nesse contrato há um foro de eleição ali, diferente do domicílio do devedor, e nesse contrato, obviamente, tem a assinatura dele, ele, devedor, concordou que o protesto fosse lavrado em outro local diferente do domicílio dele, né? A questão fica mais dramática em se tratando de título de crédito, porque o título de crédito é da essência do título de crédito a circulação e a submissão à legislação específica. Mas essa regra, uma vez observada, a gente não tem qualquer tipo de problema. Para que o protesto seja lavrado num local diferente do domicílio do devedor, ele, do devedor, tem que ter participado disso. Tem que ter a anuência dele com isso. Isso tem que estar demonstrado. Eu não posso ter, por exemplo, uma duplicata mercantil por indicação, né? Num local diferente do domicílio do devedor, protesto, num local diferente, sem que ele tenha concordado com isso. Então, internamente, essa foi a tua pergunta, internamente a gente, com essas regras, não trabalha com concorrência. Cada um sabe os títulos que tem que receber,
e o que lhe cabe dentro desse mercado de crédito de cobrança, né? Nosso maior problema talvez seja, e é a segunda parte da tua pergunta, externamente, né? A gente sofre, sim, uma concorrência muito grande dessas entidades de proteção do crédito, né? A gente, não quero citar nomes, mas são empresas multinacionais cuja atuação em outros países é de receptora de informações, de banco de dados. Então, a partir dessas informações recebidas, forma-se o banco de dados e essa informação ela é vendida ao mercado. Beleza, não há problema nenhum nisso, é bacana. O comerciante, ele quer saber, ao conceder crédito ou não para uma pessoa, se existe alguma coisa contra ela. Se ela está com o nome limpo, se ela é uma boa pagadora, beleza. Isso é a atuação destas empresas mundo afora. O problema é que no Brasil transmudaram essa atuação e passaram a cobrar, né? Cobrar não é função dessas empresas. A empresa não pode atuar ativamente mandando cartinha para quem quer que seja. Isso não é o papel de uma entidade de proteção ao crédito. Ela tem, repito, que trabalhar com as informações que ela coleta, e aí são várias frentes, é o Banco Central, quando tem cheque devolvido, é a própria informação que vem dos tabelionatos de protesto em relação a protestos lavrados, ações, execuções distribuídas, beleza. Forma-se um perfil da pessoa e o cliente vai acessar esse banco de dados. Portanto, uma atuação passiva. Aqui no Brasil, essas empresas resolveram cobrar, resolveram mandar cartinhas dizendo, olha, você vai ficar negativado, então você tem que pagar, você tem que procurar o credor para acertar a sua vida, senão você vai ser negativado. Essa é talvez a maior concorrência que a gente tem, porque não é o papel dessas empresas fazer isso, né? E como são multinacionais bilionárias, tem uma estrutura enorme de inserção no mercado, inclusive a inserção que já tinham, é o papel importante que desempenham, mas que virar na chave, né? E tem muito poder em função disso, né? Inclusive de atuação legislativa e tal. Então, a concorrência que a gente tem principal é a concorrência externa, e essa concorrência vem exatamente dessas empresas fazendo um papel que não é delas, fazendo um papel que é do tabelionato de protesto, de se comunicar com o devedor e levar ao devedor a informação de que contra ele há o pedido de recebimento de um crédito que ele não honrou, de uma obrigação que ele não cumpriu, né? É isso. Quanto à facilitação de vida do usuário, o que os cartórios de protesto têm a apresentar? E afinal, é fácil ou complicado apresentar um título a protesto? Tá. A nossa atividade, especialmente na área de tecnologia, ela tem evoluído demais. Demais. A gente tem, não há, posso até dizer no Brasil, tabelionato de protesto que não tenha computador, que não tenha ligação com a internet. A gente trabalha com centrais e através dessas centrais a vida do usuário é bastante facilitada. Você perguntou, mas é fácil apresentar um título a protesto? Na semana passada eu estava falando disso para alunos da pós-graduação da UERJ, que eu dou aula. E aí eu levei telas do sistema, né, utilizado, sistema que é disponibilizado ao público para a apresentação do título a protesto. E os alunos ficaram chocados, né? Como é fácil se apresentar um título a protesto. A gente pode entrar, e aí já verificando especificamente essa questão da apresentação. O acesso pode ser feito no site do Instituto de Protesto, SEMPROT, né, Central Nacional de Protesto. Existe a Central Nacional e cada instituto estadualmente tem a sua SEMPROT estadual. Aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso exemplo, é possível entrar nesse site da SEMPROT através de login e senha, e aí o login e senha exige um prévio cadastro.
ou através de certificado digital, né? Ou se faz via SEMPROD estadual ou diretamente na Central Nacional. Na Central Nacional, somente via certificado digital. Feito o prévio cadastro lá e acesso via certificado digital, clica numa abazinha, proteste aqui. Clicou na aba, abre uma tela onde os dados do devedor vão ser apresentados, os seus de credor já estão quando você fez o cadastro, né? Então já está a parte preenchida, né? Já está lá preenchida a questão dos dados do credor, que é você. Você vai preencher os dados do devedor, você vai preencher o tipo de título que está sendo apresentado, o valor, se eventualmente tiver alguma atualização, vai uma planilha, faz o upload da planilha com a atualização. O upload do título também, e o provimento 87 do CNJ ampliou bastante a possibilidade de se trabalhar com a apresentação do título com base nas declarações feitas pelo credor, e ele, credor, se comprometendo a, caso seja necessário, ele apresente aquela documentação. Então, a facilitação que hoje a gente tem na apresentação de um título a protesto é imensa, é imensa. A vida do usuário ela foi bastante facilitada, como eu te falei, ao narrar isso lá para os alunos e apresentando as telas, caramba, então é muito fácil, né? A gente está sempre investindo em inovação, sempre com investimentos pesados nacionalmente em tecnologia. As centrais regionais, estaduais, elas estão ligadas à Central Nacional e em cada central estadual a gente tem a adesão de 100% dos tabelionatos de protesto. Então não tem hoje em dia tabelionato de protesto de município do interior que esteja lá solto, que esteja sem a possibilidade de se acessar esse tabelionato para eventual intimação e pagamento por este devedor que está nos rincões mais longe do país, mais distantes do país. A gente consegue chegar através dessa rede, dessa capilaridade que a gente tem, que é imensa, né? Em cada município ou em cada sede regional a gente tem um tabelionato de protesto. Então não há um pedaço do território nacional que não esteja abrangido por um tabelionato de protesto, com essa facilidade que a gente tem hoje da tecnologia atuando pesadamente nisso aí, tá? E quanto aos pagamentos dos emolumentos? Recentemente foi aprovada uma medida que isenta os usuários de fazerem esse pagamento antecipado, correto? Você está falando do provimento 86 do CNJ, esse provimento é de 2019. Bom, como é que funcionava isso? Eu tive inclusive a oportunidade de correr o Brasil, inclusive no Encontro Nacional de Corregedores Gerais de Justiça, uns 3 ou 4 anos atrás, em Salvador. Curiosamente está acontecendo um agora, no Maranhão. E lá eu expliquei o que significa essa chamada postecipação do pagamento dos emolumentos. O que o provimento 86 fez é justamente postecipar, ou seja, postergar, adiar o pagamento dos emolumentos nos tabelionatos de protesto. Antigamente você tinha necessidade de, para ter acesso ao serviço, você pagava antes, né? Então, digamos, para ficar uma conta redonda, você tem um crédito para receber de R$1.000. E aí o valor dos emolumentos a serem pagos ao tabelionato de protesto é R$100. Então você tinha que levar o título e pagar R$100, né? O cartório ele vai intimar o devedor para pagar R$1.100. Guardem esses números porque eles vão já fazer sentido. O cartório intima o devedor para pagar R$1.100. Sendo feito o pagamento, o cartório pega esses 1.100 e entrega para o credor. Por que 1.100? 1.000 é o crédito que ele tinha para receber, mais 100 o quanto que ele teve que pagar para o cartório. Ou seja, nessa sistemática até então vigente, o cartório recebia antecipadamente, né? O devedor era intimado para pagar 1.100, e esses 1.100 iriam para o credor. Em caso de não pagamento, quem fica no prejuízo? Quem fica no prejuízo é o credor, né? Porque ele já teve prejuízo de 1.000, esses 1.000 não pagos, ainda teve que desembolsar mais 100
para pagar o cartório. Então ele aumentou o prejuízo dele. Com a postecipação, isso aí já é uma realidade no estado de São Paulo há mais de 10 anos. O provimento 86 ele estendeu para todo o território nacional essa sistemática da postecipação. O que é a postecipação? O credor tem R$1.000 para receber, ele vai até o cartório no sentido figurado, hoje a gente viu que é tudo eletrônico, né? Mas para efeito didático. Vai até o cartório, não paga nada. O cartório intima o devedor para pagar os mesmíssimos 1.100. Então repara que para o devedor não há alteração nenhuma, né? O devedor era intimado para pagar 1.100, agora continua sendo intimado para pagar 1.100. Sendo feito o pagamento, o cartório passa para o credor 1.000 e fica com os seus R$100 de emolumentos, né? Para o devedor não tem diferença nenhuma, mas essa sistemática de postecipação traz que diferença fundamental para o credor? A diferença fundamental é que ele, credor, em caso de não pagamento, ele não aumenta o prejuízo dele, né? Em caso de não pagamento, nessa sistemática de postecipação, quem fica no prejuízo é o cartório, né? Isso faz com que o cartório seja mais diligente, não que não fosse antes, mas que ele seja mais diligente no desempenho do seu trabalho, que ele busque mais efetivamente que o devedor efetue o pagamento. Por quê? Por uma razão simples. O cartório só vai receber os valores dele, devidos a ele, os valores de emolumentos, se o devedor pagar. Se o devedor não pagar, quem fica no prejuízo nessa sistemática de postecipação de emolumentos é o cartório. Então reparem, para o credor, isso é um negócio da China, né? Porque ele não desembolsa absolutamente nada, ele tem o cartório trabalhando para ele, cartório que, repito, envolve segurança jurídica, envolve fé pública, envolve uma intimação, que não é aquela comunicação via carta simples. Os cartórios têm que ter uma intimação pessoal, ou seja, é o funcionário do cartório que tem que intimar o devedor. Quando não é o funcionário, tem que ser através de uma empresa terceirizada que faça isso, contratada para fazer isso, ou se fosse valer do correio, tem que ser carta com aviso de recebimento. Isso tudo custa, né? Então o credor tem isso tudo sendo praticado pelo cartório para ele, credor, para que ele, credor, receba os seus valores de graça. Com esse adiamento, né, do pagamento, quem fica com o risco do negócio, quem sofre com o eventual não pagamento, antes era o credor, que tinha que antecipar o valor, e agora quem passa por isso é o cartório de protesto, né? Então, a tua pergunta era em relação a essa dinâmica de pagamento de emolumento? Sim, foi alterada via o provimento 86 do CNJ, que instituiu em todo o território nacional a postecipação do pagamento dos emolumentos devidos aos tabelionatos de protesto, tá? E o valor dos emolumentos devidos é alto? Esse valor ele é uniforme em todos os estados do país? Não é uniforme. Isso traz alguns problemas para a gente, né? O que a gente busca é uma atuação nacional, uma atuação uniforme de todos os tabelionatos de protesto. Algumas coisas a gente consegue avançar, né? Eu já falei com você que já rodei o país falando sobre tabelionato de protesto, o que pode se mudar, do que tem uma grande dificuldade para se mudar, inclusive nesse evento aí do Encontro Nacional de Corregedores e tal. Falei que a postecipação é uma tendência uniformizadora, falei de atuação, de prestação de serviço, tecnologicamente falando, pode ser uniformizado. A questão dos valores é mais complicada. Por quê? Porque isso está situado no âmbito da legislação da competência estadual. Então, em função disso, a gente tem 27 fontes legislativas, né? Quem tem a competência, de acordo com a Constituição, para trabalhar com os valores de emolumentos
são os estados da federação. Então isso é ruim porque a gente vai ter essa disparidade, não é? De 27 estados regulando cada um de per si os valores que entendem como corretos, como adequados para o serviço extrajudicial. A uniformização disso para a gente seria um sonho, né? Então estamos batalhando para isso. Mas como? É questão constitucional. Não, há a possibilidade de a gente ter uma lei federal que estabeleça parâmetros, né? Se existisse uma inconstitucionalidade na fixação por uma lei federal de um valor específico, de uma tabela específica, já que a competência é estadual, há a possibilidade, isso aí dentro de uma atuação constitucional, há a possibilidade de uma legislação que, estabelecendo regras gerais, e a lei federal pode fazer isso, ela estabeleça parâmetros. Por quê? Como a gente quer trabalhar nacionalmente, com uma uniformidade de atuação nacional, até porque os concorrentes, de que eu falei ainda há pouco, trabalham nacionalmente, isso facilita demais a vida deles. Para a gente trabalhar nacionalmente, a gente precisa daquela ideia que para a gente é uma obsessão, repito, uma obsessão positiva, de trabalhar com um produto único. Para a gente trabalhar com um produto único, a gente tem que ter centralização, a gente tem que ter uniformidade de procedimentos e a gente tem que ter, tanto quanto possível, uma uniformidade de valores, né? A gente tem valores, e esse foi o objeto da sua pergunta, que são muito díspares pelo Brasil afora. A tabela do Rio de Janeiro, especificamente, ela é uma tabela muito alta, se não for a mais alta de todo o país, né? Os emolumentos de protesto no Rio de Janeiro são muito altos. Exatamente por isso, a gente está trabalhando junto ao nosso Tribunal de Justiça uma tabela nova, e nessa tabela nova os valores são bastante reduzidos, né? A gente pegou um lápis vermelho e começou a cortar, e dentro de uma razoabilidade com o valor da dívida, né? Que não faz sentido você ter, não estou falando que seja esse, mas um exemplo, uma dívida de R$100, e aí o devedor tem que pagar, além dos R$100, que são do credor, tem que pagar R$150 de emolumentos, né? Então os emolumentos corresponderiam a 150% do valor da dívida. Isso não faz nenhum sentido, né? Então a gente está batalhando junto ao nosso Tribunal de Justiça a reformulação dessa tabela de emolumentos para que fique uma coisa razoável, uma coisa de bom senso. Uma coisa que faz também com que os emolumentos de protesto no Rio de Janeiro especificamente sejam altos é a questão que em algumas cidades, em alguns municípios ainda existe, que é o distribuidor. Ou seja, existe um cartório que faz a distribuição naquelas cidades onde existe mais de um tabelião de protesto, né? Bom, tendo mais de um tabelião, é necessário, mais de um tabelionato, é necessário que se faça essa distribuição prévia. Isso é normal. O que não é normal é um cartório para fazer essa distribuição, porque o cartório é remunerado por emolumentos e esses emolumentos não são baratos. Então, se eu já tenho um produto final, que é trabalho desenvolvido pelo tabelionato de protesto, que já é caro, quando eu tenho a distribuição feita por um outro cartório, o preço vai lá nas alturas, né? Então, o CNJ também, em boa hora, nesse mesmo provimento, de 86, ele falou da necessidade de extinção desses distribuidores, né? Então, ocorrendo a vacância, os cartórios distribuidores, eles têm que ser extintos. Mas então como é que vai ser feita essa distribuição? Por um serviço custeado pelos próprios tabeliães. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a capital do Rio de Janeiro. Na capital do Rio de Janeiro, há 4 tabelionatos de protesto e um cartório distribuidor. Sendo extinto esse cartório distribuidor, a distribuição será feita por um serviço que esses 4 vão sustentar, vão custear. E a tendência disso acontecendo é que a gente possa oferecer ao mercado um produto final
que é muito mais barato, vamos dizer assim, do que a gente tem hoje, né? Então, no caso específico do Rio de Janeiro, a extinção dos distribuidores que estão vagos, inclusive, a extinção dos cartórios distribuidores, uma tabela mais factível, que trabalhe com um percentual, ou uma faixa percentual em função do valor do título, a gente tende aí a ter tem a expectativa de ter novos horizontes para a atividade dentro do nosso estado de Janeiro. Ainda a tabela que hoje está vigendo, ela é cara e a gente pretende mudar isso. Voltando à origem da pergunta, os valores não são uniformes no país, infelizmente. Né? Se a gente pudesse trabalhar com uma única tabela em todo o país, a gente poderia estar mais perto de atingir a nossa meta meta de administração, que é a de um produto único oferecido ao mercado. Do Acre ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso ao Rio Grande do Norte, a gente tem um único produto a ser oferecido ao mercado, com as mesmas inovações tecnológicas, os mesmos serviços oferecidos e, fundamentalmente, o mesmo valor cobrado do usuário. Eu gostaria que o senhor apresentasse agora um panorama geral sobre a situação atual do protesto de títulos. Tá. A gente tem essas iniciativas todas sendo tomadas, a gente tem novos títulos potencialmente podendo ser apresentados a protesto. A questão, até que eu não falei, do protesto para fins fiscais ou do protesto fiscal, o que é isso? É uma empresa que trabalhe com apuração do imposto via lucro real. Não só instituições financeiras, né? Mas qualquer empresa que trabalhe com apuração do lucro real. Ela pode, os valores que ela não recebeu, ela pode abater da sua base de cálculo do imposto para, por conta disso, pagar menos imposto. Então ela fez uma escrituração dizendo que aquele valor ela tem para receber. Ela não recebeu aquele valor. Ela pode abater da sua base de cálculo e pagar menos imposto em função disso. O critério utilizado até então pela legislação é que, para demonstrar efetivamente o prejuízo e conseguir esse abatimento, as empresas, instituições financeiras e tal, teriam que ajuizar uma ação. Ajuizar uma ação ou ajuizar uma execução para conseguir isso. Era o critério, era o marco legal exigido pela lei para a possibilidade desse abatimento. O protesto fiscal decorre de uma alteração legislativa, onde, ao invés de provar que ajuizou uma ação, o credor prova que protestou. A partir do protesto, portanto, é feita ali, autorizada o abatimento e o pagamento de um imposto menor por conta disso. Esse é o protesto para fins fiscais, ou como eu costumo falar, protesto fiscal. Então a gente tem várias frentes de trabalho sendo abertas. A gente tem uma expectativa de que isso vai emplacar, né? Que daí surjam oportunidades de negócio e, em função disso, títulos sendo apresentados a protesto. Mas é importante salientar, já que se pediu para dar um panorama, que o provimento 86, ao criar essa postecipação do pagamento dos emolumentos, ele acabou também criando um problema de fluxo de caixa para os tabelionatos de protesto, né? O que se agravou com a pandemia, né? A retração que houve durante a pandemia por conta da retração da economia que houve durante a pandemia gerou um problema de fluxo de caixa sério para os tabelionatos de protesto. Já havia, historicamente, vinha sendo observada uma queda da apresentação dos títulos e, com a postecipação, a coisa se agravou muito, muito. A gente está buscando a implementação de soluções em nível estadual para que não haja o fechamento de diversos tabelionatos de protesto exatamente por isso. Queda histórica, não é sazonal isso. Uma queda histórica da quantidade de títulos apresentadas,
Mas pandemia, isso sim é sazonal, mas fundamentalmente, em função do provimento 87, a gente observou um problema sério, um problema grave de fluxo de caixa dentro dos tabelionatos de protesto, que, em função disso, algumas iniciativas estaduais vêm sendo implementadas ou tentadas a sua implementação, que é de lugares onde há diversos tabelionatos de protesto, quando historicamente se justificava a existência de diversos tabelionatos de protesto, e hoje já não se justifica mais, haja a acumulação de atribuições. Então, se eu tenho uma cidade que tem 10 tabelionatos de protesto, quando se justificava a existência deles, se eu tenho uma redução, para facilitar a conta, do quantitativo de títulos a metade, né, não se justifica que eu mantenha essa quantidade de cartórios de protesto abertos. Então, dada a sua vacância, quando ocorrer a sua vacância, há a aglutinação desses tabelionatos de protesto, né, criando situações onde o tabelionato possa novamente ser financeiramente sustentável, né? Então, a gente tem, se de um lado a gente tem boas expectativas com novos produtos e esse investimento todo tecnológico, a gente tem esse lado ruim, preocupante, que é da sustentabilidade financeira de diversos tabelionatos de protesto país afora, que já tem sido, isso aí não é uma hipótese não, tá? Já tem sido objeto de renúncias, coisa que sempre foi, ao longo das nossas vidas, inimaginável, né? A gente está observando renúncia de diversos tabelionatos de protesto país afora, inclusive em grandes municípios, em grandes capitais, Brasil afora. Essa é uma questão muito, muito preocupante que deve receber do Poder Judiciário, especificamente, uma atenção especial. Como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Olha, eu só tenho a parabenizar a CNR por essa iniciativa brilhante de oportunizar a que cada atribuição tenha um espaço para poder falar das suas vicissitudes, como a gente fez aqui, né, das suas expectativas. É um espaço que tem sido democraticamente aproveitado por todos nós. É uma iniciativa, repito, fantástica. Eu só tenho a parabenizar a CNR e a direção da CNR por essa oportunidade que é dada a todos nós, notários e registradores. Dr. Celso, muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço pela oportunidade.